Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de Momentos com Jerônimo Mendonça. Nestes momentos que nós estamos conversando sobre o livro Crepúsculo de um Coração, de autoria do nosso querido Jerônimo. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu consigo acenar. Acho que está dando para acenar, né? Tem horas que dá. Boa noite, João Carlos. Boa noite, Mari. Mari, parabéns pelo aniversário de 80 anos da vovó, tá? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus proteja, abençoe, que dê muitas alegrias espirituais para ela e para todos vocês, viu? Um beijo no coração da vovó pelos 88 anos de vida. Que maravilha! Parabéns a ela, um beijo no coração de todos vocês, viu, Mari? Deixa eu fixar o comentário aqui primeiro, que hoje é um teste de paciência, né? É um teste de paciência, porque a mensagem que nós vamos trazer é paciência. Nossa, esse tema, o João Carlos sabe, né? Esse tema me persegue. Faz tempo, né, João Carlos? Paciência e tolerância. Realmente são temas que vêm a calhar profundamente. Vamos mandar os nossos aviõezinhos aqui para os nossos amigos que nos pedem. Enquanto isso, a gente vai falando, né? Que tema interessantíssimo, paciência. E a Babi hoje cedo já falou para a gente da paciência. E aí a gente ficou naquela, né? Analisando, né, que coincidência ou não, nós estamos também falando desse tema tão oportuno, tão intrigante como a paciência. E é assim que funciona, e é assim que a gente vai trabalhando as nossas dificuldades, os nossos percalços do caminho. Faz parte, né? Faz parte da nossa evolução espiritual. Vamos lá. Quem chegou agora? Francine, boa noite. O que o Beto Guedes já dizia, João Carlos? João Carlos. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Francine também já falei. O que o Beto Guedes já dizia, hein, João Carlos? Agora você tem que... Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda, querida. O que será que o Beto Guedes já dizia? Boa noite, Giovana, seja bem-vinda também, Flavinha. Olha só como o Instagram está diferente, ele joga uma tarja cinza aqui no meio, que coisa doida, gente. Francine, um tema, maravilha de tema para todos nós. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. A lição já sabemos de cor, é verdade, João Carlos. O Beto Guedes tem uma música que eu falo sempre, né? Eu não tinha lembrado qual que era. O Beto Guedes tem uma música, aliás, tem algumas músicas do Beto Guedes, do 14 Bis também, que eu adoro, eu acho que tem muita ligação das letras das músicas com a espiritualidade. E essa música do Beto Guedes, se não me engano, acho que é Sol de Primavera, né, João Carlos? Ele fala assim, que a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, saber o que a gente precisa é só de primavera, isso mesmo, né? Só nos resta aprender, ou seja, colocar em prática aquilo que a gente sabe. E olha que esse tema da paciência, ele veio ao longo do ano me tocando profundamente. Eu cheguei a fazer uma live com a Martiele sobre paciência e tolerância. Olha, e aí foi um tal de paciência para cá, tolerância para lá. E a gente chegou à conclusão, tá? Eu não consegui colocar em prática ainda, mas a paciência, boa noite, Rose, seja bem-vinda. A paciência e a tolerância são músicas que a gente... A Giovana falou da música e eu misturei a estação. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda, querida. Eu estava dizendo sobre a paciência e a tolerância. E a gente, de tanto estudar, numa live que eu fiz com a Babi, nós chegamos a uma conclusão. Que para a gente conseguir desenvolver a paciência e a tolerância, a gente tem que trabalhar com a gratidão.
O Giovanni é de Jataí, Goiás. Seja bem-vindo, Giovanni. É uma alegria contar com você. As nossas lives acontecem sempre de segunda a sexta-feira, às 22 horas. Seja sempre bem-vindo. É uma alegria contar com você e com todos vocês aí. Então, a gente estava dizendo, trabalhar esse tema é um desafio para nós. É um desafio. E nós vamos ver aqui que o próprio Jerônimo, que costumeiramente falava sobre a paciência, e eu achava que era ele, a frase era dele. Até quando eu ouvi uma palestra que ele comentou sobre isso, ele falou que, parafraseando Emmanuel, a paciência é a ciência da paz. A ciência da paz. Eu achava que era o Jerônimo que era autor da frase. Já falei várias vezes como se fosse ele, e eu peço desculpas, onde se porventura eu cheguei a falar. O sal da terra também. João Carlos, você fica aí, você fica aguçando a minha vontade de fazer um projeto, João Carlos. Você fica aguçando a minha vontade, mas eu estou pensando seriamente nesse projeto, viu, João Carlos? Seriamente nesse projeto de tentar trabalhar a música com a espiritualidade. Nós estamos aí até pensando aí fazer uma parceria aí, quem sabe a gente consiga fazer esse projeto. Vamos pensar, vamos com calma aí, né? Então, quando a gente terminou a última live que eu fiz com a Babi, se não me engano, foi sobre tolerância. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. E na live que nós fizemos sobre tolerância pela Babi, a gente chegou à conclusão que para a gente resolver essa questão da paciência e da tolerância, a gente tinha que começar a desenvolver a gratidão. Gratidão por essas pessoas que nos colocam a paciência à prova, a tolerância à prova. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Aproveitando que a Martiele está aqui e que a Giovana está aqui, eu gostaria de parabenizar a dona Ruth, mãe da Martiele e a mãe da Giovana, que está completando hoje 74 anos de idade. Temos duas aniversariantes, a dona Ruth, mãe da Martiele e da Giovana, e também a avó da nossa querida Mari. A avó da Mari está fazendo 88 anos. Olha que alegria, né? Duas aniversariantes de duas queridas do coração, né? Três, né? No caso, a Giovana também, né? Estou falando mais na relação. Então, para a gente pensar na questão da paciência, e o Jerônimo vai trabalhar esse tema com a gente com muita propriedade, fazer o seguinte, trabalharmos de uma forma muito mais ampla. E ele vai trabalhar com isso, de uma forma que a gente vai ver como desenvolver a paciência. E ontem, vejam que interessante, nós fizemos a nossa live, tudo tranquilo, né? Falamos lá dos meia dúzia de ovos, e aí nós tivemos que quebrar os ovos para fazer não a gemada. Não conseguimos salvar. Eu achei que fosse um erro meu, mas pelo que eu percebi, foi uma instabilidade no Instagram, porque não só eu ontem à noite, mas a Babi e o Sávio não conseguiram salvar a live hoje pela manhã. Então eu acredito que foi uma instabilidade no Instagram. Aí o que eu tive que fazer? Falei, não, eu não vou deixar o texto perdido. O Lourenço acabou entrando, a Flavinha, a Mari também. A gente estava em meia dúzia, né? Já eram meia dúzia de ovos e a gente entrou aí, fizemos uma live concentrada para fazer a leitura do texto, para não perder, né? Porque também seria triste perder um tema tão importante como o de ontem, com aquela mensagem de ontem. Então nós fizemos um concentrado aí de acho que 16 minutos, mas está salvo, graças a Deus conseguimos salvar, conseguimos subir até para o YouTube, que também estávamos com uma dificuldade para conseguir subir, mas conseguimos estar lá também no nosso canal do YouTube. A essência da mensagem ficou, então isso que é importante. Fizemos a leitura, então, bom, agora a gente já está aqui preparados, todos pacientemente preparados para ouvirmos a mensagem do Jerônimo? Então vamos lá, paciência. Muitos nos julgam um exemplo da paciência. É uma questão de análise. Cada um analisa o outro segundo o molde intencional que transporta dentro de si. Mas nós
que nos encontramos neste leito-prisão, como já repetimos várias vezes, por muitos anos, e com a noite nos olhos, se não somos um desesperado ou revoltado, se não reclamamos, se não procuramos desempenhar o nosso trabalho espírita, se jamais achamos o nosso fardo pesado, isso não quer dizer que já atingimos esta conquista maravilhosa desta virtude excelsa. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Então ele está falando assim, né? Que o Jerônimo está falando que muitas pessoas achavam que o Jerônimo era um exemplo de paciência. E ele fala que, na verdade, não é bem assim. Porque cada pessoa analisa o outro segundo o seu molde, né? Segundo a sua ótica, a sua visão. Então a pessoa vendo o Jerônimo, né, com toda a sua dificuldade, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Com toda a sua dificuldade, ele fala assim: nós ainda não atingimos esta conquista maravilhosa desta virtude excelsa. Olha, a paciência, segundo Jerônimo aqui, é uma virtude excelsa. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o Jerônimo, ele não se desespera, não se revoltou, não fica reclamando contra a sorte, e mesmo assim continua fazendo aquele trabalho de desenvolvimento do trabalho espírita, e jamais falou que esse fardo era pesado, mas nem por isso ele poderia dizer que ele era a paciência em pessoa. Ele não tinha ainda atingido a condição de ser uma pessoa paciente. Expectativa associada à decepção ajuda a alimentar a impaciência. É verdade, né? Clara, boa noite, seja bem-vinda. Você fica com uma expectativa e aí, de repente, aquilo não acontece e você fica impaciente. Mas olha o que ele vai colocar para nós também. Somos um pequeno candidato dessa virtude chamada paciência. Aqui ele coloca em caixa alta. Então Jerônimo se coloca na condição de candidato desta virtude chamada paciência. Porque realmente precisamos ter bastante paciência para não nos rebelarmos contra as vicissitudes da vida. Mormente, quando as agruras de um destino, criação nossa mesmo, nos leva a situações tão difíceis para o entendimento de muitos outros, mas principalmente para aquele que vive assim o seu drama. Então veja, ele se coloca na condição de candidato dessa situação da paciência. Boa noite, Eudenice, boa noite, Dani, sejam bem-vindas. Só que ele fala assim, que a gente precisa de muita paciência para não se rebelar contra as vicissitudes da vida, contra as situações que nos acontecem corriqueiramente. Então não são situações diferentes, as coisas mais comuns. Por exemplo, a pessoa está esperando na fila de um banco, na fila do supermercado, esperando um ônibus chegar, está atrasada por uma série de situações. Então, essas vicissitudes são coisas corriqueiras do dia a dia. Então, é difícil, ele fala assim, né? A gente não ficar impaciente com essas situações. E aí ele vai dizendo, nós estamos lutando cada dia mais conscientemente contra todas as tendências, contra todos os ímpetos que tentam, de vez em quando, surgir à tona, para que ponhamos a boca no trombone e gritemos contra todos. Olha só, o Jerônimo passando por toda aquela dificuldade, já sabendo por que estava passando por essa situação tão provacional. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Num determinado momento ele fala assim, não é fácil lutar contra as tendências, contra aqueles ímpetos que às vezes tentam colocar a gente, né, que nem ele fala assim, para que a gente coloque a boca no trombone e gritemos contra todos. Sabe aquela pessoa que de repente tem vontade de surtar e dar aquele
aquele surto. E aí, é isso que ele falou. O que ele faz? Ele estava tentando lutar contra aqueles ímpetos, contra aquelas situações que às vezes nos fazem perder as estribeiras. E é tão facinho, é tão fácil a gente se perder a paciência, perder a tranquilidade, a serenidade, basta um contratempo sequer. Você está fazendo a sua vida tranquila, serena, aí surge um telefonema, surge alguém que te liga, ou alguém que te contraria, e a gente não gosta de ser contrariado, né? Boa noite, Nalda, seja bem-vinda. A gente não gosta, a gente faz uma programação e a gente quer que aquilo corra da forma que a gente programou. Temos uma ideia formada do como vai ser o nosso dia. Bom, meu dia vai ser assim, assim, assado. Aí surge uma contrariedade, uma situação adversa, pronto, já tira a gente do sério. Já perdemos a nossa paz interior, né? Que o mestre Hugo Wei falava, né? Paz interior do Kung Fu Panda. Essa paz interior que a gente tem que buscar a todo momento preservar. Eu costumo dizer, se custa a tua paz, é caro demais. Tá? Lembre dessa frase, se custa a sua paz, é caro demais. E às vezes a gente perde a nossa paz por coisinha tão insignificante, por uma contrariedade, porque querer valer a minha vontade. Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu acho é o certo. Será que aquilo que eu estou pensando naquele momento é o certo? Ou o meu orgulho quer falar mais alto? A Martelli está dizendo, é esperto nisso, mas estou aprendendo a lidar. Olha como que ele coloca, né, Martelli? E na verdade, Martelli, a gente já teve uma live nesse sentido, paciência e tolerância, né? A gente está tentando aprender, colocar em prática isso, né? E olha como ele coloca para a gente. Lutar contra todas as tendências e contra os ímpetos que tentam de vez em quando surgir à tona. Sabe aquela coisa que você está à vontade de explodir? E onde surge o primeiro momento? No nosso pensamento. É lá que a gente tem que vigiar. Nossa, que legal, meu Deus, você é a mãe da Ana Paula, que beleza. Nossa, gente, que alegria. Que alegria, seja bem-vinda, Maria. Olha só, é a mãe da nossa querida Ana Paula, conviveu bastante com o Jerônimo. Olha, me corrija então se eu estiver errado, hein? Me corrija se eu estiver errado, se eu falar alguma coisa que não esteja correta. Faça favor, viu? Obrigado, gratidão por estar aqui com a gente. Ana Paula é uma querida do coração que está fazendo parte com a gente também, e a Martelli do Pensamento Espírita. Estamos fazendo parte desse projeto Momentos com Jerônimo. Seja bem-vinda, viu? Gratidão pela presença aí. E vamos ver o que ele vai continuar dizendo. Assim não procedemos, ou seja, tudo aquilo que ele falou que tenta segurar, né, não soltar a boca no trombone, como costumeiramente costumava dizer, né, graças à relativa compreensão que possuímos da doutrina dos espíritos. Olha, relativa compreensão, não é que o Jerônimo era um expert na compreensão da doutrina espírita, tá? Ele tinha uma relativa compreensão não só da doutrina dos espíritos, e também da misericórdia de Deus, da ajuda dos benfeitores espirituais e dos benfeitores do plano material, que nos propiciam toda sorte de ajuda, de trabalho e de consolo. Olha só, o Jerônimo coloca de uma forma muito própria a doutrina dos espíritos, a misericórdia de Deus, a ajuda dos benfeitores espirituais e também, sabe quem? Dos benfeitores encarnados. Quantas vezes a gente vê que ele agradece aquelas pessoas que, poxa, ele dependia e muito da caridade das pessoas ali, auxiliá-lo nas situações mais comezinhas, dar uma comida, porque ele não tinha movimento, gente. Dar uma comida, dar um banho, dar um medicamento, trocar a roupa. Olha, era realmente, ele agradecia e muito essa presença desses benfeitores encarnados. Boa noite, Álvaro, meu primo, seja bem-vindo.
E é bom que saibam todos que temos trabalho a realizar, que estamos com uma missão a cumprir. Não estamos inativos, apenas nosso corpo se encontra imóvel, mas temos intensivo trabalho na assistência social, na divulgação doutrinária. E se estamos neste presídio escola, estamos ressarcindo o nosso débito, que foi criação nossa, semeadura nossa, e colheita não se faz esperar. E estamos colhendo, com a bênção de Deus, os resultados da nossa semeadura infeliz. Olha só, o que ele estava dizendo? Que ele tinha uma missão a cumprir. E não estava inativo, apenas o corpo dele. Ele tinha um trabalho na assistência social, que ele construiu a creche chamada, Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que até hoje existe na cidade de Tuiutaba. Ele construiu um centro espírita, fundou uma gráfica e também fazia palestras pelo Brasil inteiro, divulgando a doutrina espírita, escreveu livros, gravou dois LPs na época, em vinil. Um deles, por sinal, está no meu canal Reflexões Aloysio do YouTube, chamado Intimidade Espírita, que é o meu preferido. É uma mensagem muito linda, muito tocante. E ele fala então que esse trabalho que ele está fazendo dessa missão, tudo isso que ele estava passando, ele tinha plena consciência. Olha só, foi criação nossa, semeadura nossa, e colheita não se faz esperar. Estamos colhendo com a bênção de Deus, olha só, os resultados da nossa semeadura infeliz. Então vejam, ele tinha plena consciência que esta era uma prova de resgate por todas as situações que aconteceu para ele, que ele viveu. E que eu falo, passar por uma prova dessa envergadura não é para qualquer espírito. Eu sempre falo isso, gosto de repisar bastante. Porque quando você vê uma pessoa com uma prova tamanha, você fala assim, essa pessoa já deve ter aprontado bastante em outras encarnações. A gente é rápido para julgar. Só que, realmente, às vezes a pessoa pode estar passando por aquilo, mas às vezes ela vem numa missão, numa condição de missionário. Trazer um repensar para aquela família que chega, por uma série de circunstâncias. Então a gente não pode ser muito simplista no julgamento, falar que a pessoa que está passando por uma determinada prova, ele está colhendo de situações de encarnações anteriores. Nem sempre, nem sempre. Precisamos ser um pouco criteriosos. Quem sabe sobre isso é somente Deus. Somente Deus e os amigos espirituais encarregados de um processo reencarnatório. Não a gente. A gente pode achar. E de achismo está cheio o mundo. O mundo está cheio de pessoas que acham, eu acho isso, eu acho aquilo outro. A gente pode achar o que quiser. Só a gente não tem o direito de opinar sobre a situação de quem quer que seja. A situação de que a pessoa está vivendo é própria dela. E a gente se acha às vezes muito, o bonzinho, eu estou vivendo uma vida relativamente normal, então eu acho que eu já estou numa situação mais tranquila. E engano nosso. Nós não temos condição de passar por uma prova daquela envergadura, porque se a gente fosse passar por 10%, vamos pensar que o Jerônimo passou, talvez a gente sucumbisse no primeiro mês. A gente não ia dar condição de levar avante uma prova dessa envergadura. Eu coloco como referência o Jerônimo, porque é a pessoa que a gente está trabalhando, que é um querido amigo que a gente conheceu nessa existência, mas serve para qualquer pessoa que vocês conheçam. Nós não estamos fazendo um paralelo. Eu sempre uso como referência o Jerônimo, porque é a pessoa que ele está falando dele mesmo nessa mensagem aqui. Ele vai continuar dizendo aqui, estamos, entretanto, bastante tranquilos, porque temos suficiente tarefa dentro da doutrina espírita, para não termos tempo para pensar em nossas próprias fragilidades. O Everton disse isso mesmo, É verdade. O João Carlos, o exercício de autocaridade, combater o vício do julgamento. Ótimo, João Carlos, exatamente isso. A gente é muito, muito rápido para julgar.
Qualquer coisa, viu? Coisa mais coisa corriqueira. A gente já dá opinião, a gente já julga, a gente faz fofoca, faz um monte de coisa, né? O Giovanni falou que fazendo palestra no Centro Allan Kardec já está aí 50 anos atrás. Olha só, o Giovanni, se você quiser, né, falo para todos que queiram, no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, tem mais de 20 palestras que foram gravadas dos anos de 1986 a 1989, quando Jerônimo vinha a Araraquara no passar os seus aniversários. Então tem palestras lá disponíveis para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a fala dele, como que ele agia, como que ele, né, falava. E também essas palestras, aquilo que eu falo, elas foram gravadas em fitas cassete, convertidas em mídia MP3, depois passadas para MP4 com edição de imagens. Então a pessoa pode estar ouvindo a palestra, fazendo outra coisa, não precisa necessariamente estar prestando atenção. Só tem uma palestra lá que eu eu repostei, que é Alegria de Viver, que tem ele falando gravado mesmo também. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Então, olha, estamos, entretanto, bastante tranquilos, porque temos bastante tarefa para fazer, que não temos tempo para pensar nas nossas fragilidades. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele tinha uma série de dificuldades, tinha problemas, só que ele não ficava pensando nos seus problemas, nas suas dores, e assim isso vale para a gente. Quando a gente está pensando demais nos nossos problemas, no nosso eu, na nossa realidade, o meu, né, tudo meu problema, a minha dor, o meu sofrimento, a minha angústia, tudo isso, o que a gente acaba focando demais naquilo. E a gente tem que sair da gente e ir em busca de alguém que está passando dificuldades muito maiores que a gente. E não precisa nem olhar para trás, viu? Não precisa nem olhar para trás. Só olhar do lado, você já vai ver tantas e tantas pessoas em situações muito, mas muito piores que a gente. Então, vamos parar de reclamar, e ele vai falar, ó, já estou até dando spoiler do que ele vai falar aqui para frente. Vamos parar de reclamar e vamos trabalhar, vamos em frente, que ele vai falar aquilo. Ó, feliz daquele que pode ouvir a voz de Deus dentro da própria consciência e trabalhar com os recursos de que dispõe, fazendo o melhor. Ah, parabéns, Rosana, parabéns. Mais um aniversariante hoje, gente. Olha só, Rosana, nossa querida. Nossa, quanta gente fazendo aniversário. Daqui a pouco a gente vai cantar parabéns, né? A Rosana, a avó da Mari, a mãe da Martiele e da Giovana. Olha só. Só a gente fazendo aniversário. Tudo pessoas de maio. Olha só. Parabéns. Eu dei os parabéns a você. E agora que você entrou, lembrei, né? Parabéns, Rosana. Parabéns mesmo. Quantos aniversariantes? Olha, uma live festiva hoje. Eu devia trazer a Flavinha para a live aqui para ela cantar. Ou a Babi, né? A Babi gosta de cantar também. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui, que a história é grande. Aí agora aquilo que eu falei, né? Já dei o spoiler, então fala assim, ó. O espírita nunca deve reclamar. Jamais dar o péssimo exemplo de reclamar contra situações e coisas, acontecimentos e circunstâncias, como se o mundo tivesse culpa das mazelas que ele transporta consigo, dentro do capítulo de suas provas. Olha então, hein? O espírita nunca deve reclamar. Não devemos, aí vem pra gente todos, tá? Se a gente se considera espírita, ou se a gente se considera cristão, não importa, né? A gente jamais deve dar esse péssimo exemplo de reclamar. Contra situações e coisas, acontecimentos e circunstâncias, como se o mundo tivesse culpa das mazelas que a gente transporta dentro da gente mesmo, no capítulo das nossas provas. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Reclamar é um vício. Eu estava assistindo a live da Sabrina, lá pelo Cantinho Espírita hoje, e ela falou exatamente isso, que reclamar é um vício. A pessoa se pega reclamando, reclama disso, reclama daquilo outro, reclama de uma outra situação, reclama porque está chovendo, reclama porque não chove, reclama porque está seco o tempo, reclama porque está frio.
Vocês já pararam para pensar como a gente reclama? Então, está na hora da gente mudar, né? Mudar o foco, começar a agradecer a mais em vez de reclamar. Porque senão, quando você chega, né, num determinado... Sabe aquela pessoa chamada espalha-roda? Tem um grupo de pessoas, aí de repente chega uma pessoa e lá vem aquele cara que está sempre reclamando disso, daquilo, pronto. Ele fica ali naquele grupinho, dali a 2, 3 minutos, pronto, a rodinha já espalhou. Então que a gente não possa, a gente possa ser uma pessoa que agregue, que a gente possa trazer mais pessoas para a nossa roda de amigos, de conversa, que é importante. Já pensou se eu chegasse aqui para vocês, aqui, em vez de estar fazendo, ai gente, ai tá ruim isso, tá ruim aquilo, poxa, não ia ficar nem eu na raiva, nem eu ia me aguentar. E vocês já perceberam, eu falei nem eu me aguentar, como às vezes a gente se coloca numa situação que nem a gente se aguenta? A gente fica tão, né, incomodado, tão irritado com algumas situações, que às vezes fala, nem eu estou me aguentando. Se nem a gente se aguenta, imagina os outros que têm que conviver com a gente. Já, né? Então vamos ser um pouquinho mais caridosos com as pessoas que convivem conosco. Eles não são saco de pancada, eles não são ali para ouvir lamúrias, lamentações e coisa e tal. A gente precisa ter um pouco mais de bom senso. Aí ele vai continuar dizendo, ó, temos trabalhado, como dissemos, graças a Deus. Estamos em franca atividade e apesar de nossa tarefa ser bastante pequenina, olha só, a tarefa do Jerônimo era bastante pequenina. E a nossa, o que é então, né? E a nossa tarefa, o que é? Nada, né? Se a dele é pequenina, esse trabalho hercúleo que ele fez, com todas as dificuldades, imagine nós. A nossa tarefa ser bastante pequenina, ela nos enche a alma de profunda alegria, porque a nossa missão é a divulgação do Evangelho dentro das nossas limitações psicossomáticas e a assistência social a que nos dedicamos. Aí ele fala assim, ó, se estamos gravando esta página particular, é para dizer a você, leitor, que quem quer trabalhar com Jesus encontra sempre campo e oportunidade para isso. Ninguém precisa ficar inativo a pretexto de estar velho ou de contar com deficiências. Basta que queiram servir de instrumentos aos bons espíritos. A caridade se faz de 1000 modos, até mesmo tendo paciência conosco mesmo. Olha só, que eu tinha falado agora há pouco, né? Caridade se faz de 1000 modos, até mesmo tendo paciência conosco mesmo. João Carlos está dizendo que era um mineirinho modesto. É verdade, João Carlos, verdade. Então, olha, a gente ter paciência conosco, mas a gente já está fazendo a caridade. Sabe? Eu nunca tinha parado para pensar isso. Que termos paciência para conosco, já estamos fazendo um ato de caridade. Ele está falando aqui para a gente, né? Então, se ele falou, quem sou eu para desmentir? Aí ele vai dizer assim, ó, na intimidade da nossa consciência ou dentro do nosso próprio lar. Essa caridade, né, da paciência para conosco mesmo, ele quer dizer assim, ó, de a gente ter essa paciência com a gente na intimidade da nossa consciência ou dentro do nosso próprio lar. Por quê? Vamos pensar. A gente ter paciência dentro do nosso lar, contra as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que chegam não só na nossa casa, como os nossos parentes, os nossos amigos, nossos companheiros de trabalho que vêm nos testar a paciência. E eu lembro daquele filme A Volta do Todo-Poderoso, que num determinado momento, acho que é o Morgan Freeman, se não me engano, que está representando Deus, e a moça chega ali para ele, né, e conversa ali num determinado momento no restaurante, e ele fala assim, quando você pede a Deus paciência, Deus te dá a paciência ou a oportunidade de exercer a paciência? Boa noite, Alcinda, boa noite, Grupo Esperança, sejam bem-vindos. Então,
A gente faz muitos pedidos a Deus, mas Deus não vai dar pura e simplesmente a paciência, pura e simplesmente, pronto, num estalar de dedos, nós vamos ser a paciência em pessoa. Mas Ele vai nos dar a oportunidade de desenvolver a paciência. Por isso que eu falei no início que a gente tem que ser grato por aquelas pessoas que Deus nos colocou no nosso caminho para testar a nossa tolerância, para testar a nossa paciência. E quando a gente começa a ser grato àquelas pessoas, a gente não vai se irritar mais com eles. Que bom que tem essas pessoas ali para eu conseguir desenvolver a minha paciência, a minha tolerância. E isso eu posso falar para vocês de cátedra. Às vezes a gente consegue. Um dia, 2 dias. No 3º dia você conseguiu, você está radiante. Fala, nossa, eu já consegui. Só que aí no 4º, 5º dia você já tropeça, já mete os pés pelas mãos e volta tudo a estaca zero. Mas não tem importância. A gente está aprendendo e vamos agradecer aquele 1º, 2º, 3º dia que a gente conseguiu ser paciente, ser tolerante, ser benevolente. Isso é importante. A gente não pode menosprezar as nossas, como eu diria, a gente não pode menosprezar as nossas conquistas espirituais. A gente tem que enaltecê-las. Não como se a gente achasse o melhor de tudo. Mas que bom que eu já estou conseguindo, uma vez ou outra, ser mais tolerante, ser mais paciente. E ele vai dizer assim: não é nada espetacular a página que gravamos neste livro. Serve apenas de pequenino exemplo para que todos nós coloquemos silêncio nos lábios da revolta e mais trabalho nas mãos em prol dos nossos irmãos infelizes. Olha, silêncio nos lábios da revolta e mais trabalho nas mãos em prol dos nossos irmãos infelizes. Marquinhos está dizendo que paciência é exercício diário, não ficar triste quando vacilar, tentar no próximo dia exatamente. A gente não pode desanimar. É um exercício diário, como o Marquinho falou. Então a gente vai ter, né? Por isso que eu até fiz uma pergunta. Será que a gente vai conseguir ser paciente até o fim do dia? Quando eu fiz a postagem. Eu jogo algumas reflexões para nós mesmos. Se o tema foi paciência, eu tenho que pelo menos no dia que eu vou fazer uma live aqui, ter conseguido. Tem pelo menos nesse dia. Amanhã é um outro dia, eu vou mais uma nova tentativa. E a gente vai de tentativas, acertos, erros, a gente vai crescendo, a gente vai progredindo, a gente vai conseguindo superar as nossas dificuldades. Aí ele fala assim, fica aí, pois, o nosso registro de que em doutrina espírita estamos proibidos de reclamar, mas estamos convidados a trabalhar com o Senhor na reforma de nós mesmos, porque da nossa reforma íntima é que nós esperamos a reforma do mundo e que o Senhor possa nos abençoar a todos. Então, olha, a lição está aqui, simples e objetiva. Somos espíritas, então o Jerônimo fala para a gente, se servir para vocês, ótimo, mas para mim eu estou falando, meu ouvido está aqui mais perto. Não adianta falar, mas você está com fone de ouvido. Não, você está com fone de ouvido, mas está ouvindo muito bem. Está ouvindo muito bem. É que eu costumo sempre dizer, quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente faz uma leitura, uma live, que seja, não é para ninguém, é para mim. A primeira pessoa que tem que ouvir tudo aquilo que eu estou falando sou eu mesmo. E se vem caindo ao longo do ano esse tema tão oportuno como a paciência, como a tolerância para mim, e se voltou a recair novamente, e o livro está aqui, embora a gente faça alguma seleção de alguns temas, porque às vezes os temas são muito longos, tem um livro, dentro aqui desse livro tem uma palestra, foi escrita a palestra que ele fez numa casa espírita, então não daria para a gente, numa live, repetir, ficar lendo esta palestra que ele fez. Então nós fazemos alguma seleção sim desse livro, não são todas as mensagens desse livro que a gente vai estar fazendo as lives, mas obviamente eu não vou falar, não, paciência eu não vou fazer porque eu não gosto do tema, não é por aí. Se eu não tenho que escolher por essa ótica, por essa visão,
eu vou escolher pelo tamanho do texto. E olha, vai falar que não tem nada a ver esse texto? Claro que tem a ver comigo principalmente. E se servir para cada um de vocês, que ótimo, que a gente possa colocar em prática, né? Mas na verdade é para mim, viu, gente? Então, ó, a paciência é para mim. Servir para vocês, que bom, fico feliz. Então, olha, nós, da condição de espíritas, nós temos que pensar o quê? Nós estamos proibidos de reclamar. O João Carlos diz, tem uma personagem de nome Leonarda que teve uma encarnação só para desenvolver a paciência e falhou. Que não é tão, sinal que não é tão fácil como imaginamos. É verdade. Não é fácil. Mas a gente tem que fazer esse exercício diário que o Marquinho falou. Estamos aqui para tentar fazer esse exercício diário de, né, desenvolver esta tão almejada paciência para conseguirmos ter a ciência da paz. Aproveitando que o Marquinho tá aqui, eu já fiz uma postagem, vocês sabem que eu faço a leitura, eu já comecei esse projeto já há um bom tempo, comecei pelo meu perfil particular e depois eu continuei aqui no Reflexões Aloísio, da leitura de mensagens do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. E nós estamos terminando. Dia 24 é a última mensagem 288. E eu vou trazer algumas pessoas para uma live de encerramento. O Marquinho vai estar aqui comigo, a Babi também. Eu convidei mais uma outra pessoa, não sei, ela está devendo da disponibilidade dela, né? Que são pessoas que estão com a gente nesse projeto já há um certo tempo. A Babi, porque ela está fazendo um projeto semelhante com a leitura de uma mensagem de Lorival Lopes. Então, eu convido a vocês, na próxima terça-feira, dia 25, às 8h15, vai ser uma live curta, pretendo não passar de meia hora, mas para fechar esse projeto e vou divulgar um outro projeto que eu vou estar iniciando nos mesmos moldes do Minuto de Sabedoria, só que não seriam mensagens diárias, mas semanais. Vão ser feitas aos sábados, uma vez por semana. Então é de um outro livro bem interessante. Já estou trabalhando nesse projeto e na terça-feira eu faço a divulgação dele. Tá? Então vocês estão convidados. Na próxima terça-feira eu vou estar comigo em dose dupla, às 8h15, no encerramento do projeto Sabedoria dos Minutos, e depois às 10 horas aqui pelo Momentos com Jerônimo Mendonça. Então ele coloca para a gente, né, que nós estamos proibidos de reclamar, mas ele nos convidou aqui a trabalharmos com o Senhor na reforma, não dos outros, de nós mesmos, tá? E a Clara falou assim, ó, serve também para mim, preciso praticar diariamente a paciência. Quem nunca, né? Quem nunca? É que eu falo para mim porque sou eu, né? Não é para os outros, é para mim. E vamos lá, né? O Marquinho falou que vai estar presente, deixando a vergonha de lado. Quem sabe, né, Marquinho? Quem sabe aí você inicia um outro projeto, aquilo que você já vem sonhando fazer, né? Mas eu deixo você no seu tempo, né? No seu tempo, cada um sabe o seu momento. Mas vamos aí, Marquinho, seja bem-vindo. Vai ser uma alegria contar com você. A Babi vai estar aí junto também com a gente. Pode ficar tranquilo que aqui vai ser um bate-papo bem descontraído, né? A gente deixa a pessoa muito à vontade e não precisa ter vergonha não, que a gente está falando do Evangelho e é o que eu falo sempre, tem uma postagem que de vez em quando eu faço, vou até fazendo novamente, né? Eu falo que para falar de Jesus precisa muita dedicação, calçar as sandálias da humildade, ter amor no coração, é a base. Lembrarmos que aqui a gente não está falando em nosso nome, a gente está como meros instrumentos da espiritualidade. Tá? Nós não somos porta-voz de ninguém, nós somos só repetidores daquilo que a gente lê, daquilo que a gente consegue entender e passar para vocês. Isso é importante. Bom, queridos, nós vamos então agora fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Vamos pedir então também pelas aniversariantes da noite, né? A Dona Ruth, mãe da nossa querida Martiele e da Giovana, para a nossa querida Rosana e para a nossa querida avó da Mari, que eu não sei o nome, mas que ela seja também abençoada
nesta noite linda e maravilhosa. Temos uma amiga que a Flavinha pediu prece para ela. Nós vamos depois, então, fazer as nossas vibrações por essa pessoa e também pela mãe da nossa querida Dani, né, que está em recuperação do procedimento que ela passou. Ah, sua mãe chama Maria. Olha só que lindo nome, né? Maria, mãe de Jesus. Parabéns para ela, viu, Cláudia? Parabéns para vocês todos, essa família maravilhosa que a gente aprendeu a amar, a se relacionar, né? Tudo. Débora Heloísa Barbosa. Nós vamos aqui marcar então, Maria. Mas não, como você já conhece, viu, Mari? Você já pensa por ela também, tá? Você mentalize ela também. Então nós vamos agora, que eles se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedir assistência dos nossos amigos espirituais. Então, queridos amigos, vamos então neste momento, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar. Conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando os nossos ombros, vamos relaxando a nossa mente, vamos deixar o nosso pensamento solto, como se ele flutuasse. Flutuasse até o pulsar do universo, que sintoniza justamente nos acordes do nosso coração, numa energia de paz, de harmonia, que vai nos deixando leves, numa energia de paz, saúde e harmonias espirituais. E nessa energia de paz, nós vamos mentalizar ao nosso lado a presença do nosso Mestre Jesus, nosso irmão querido, que sempre está ao nosso lado, independente dos nossos pensamentos, das nossas ligações espirituais. Jesus não nos abandona. Ele está ao nosso lado neste momento, queridos amigos, para nos dar um abraço tão caloroso, tão afetuoso. Oh, que gostoso, que prazeroso é sentir esse seu abraço, Mestre. A gente se sente criança, embalado no seu colo, e a gente pede por cada um de nós aqui presente, Mestre. Abençoe a cada um de nós, os nossos entes queridos, abençoe os nossos lares, os nossos familiares. Abençoe também, Mestre, aqueles que ainda não nos compreendem, que têm alguma mágoa, algum ressentimento para conosco. Possamos nós desenvolver esse sentimento de amor por todas essas criaturas que ainda talvez não nos compreendam, mas o nosso amor, o amor do nosso Mestre Jesus, possa suplantar essas pequenas dificuldades. Mestre, gostaríamos de pedir nesta noite pela Dona Maria, mãe da Cláudia, avó da Mari, pelos seus 88 anos de vida, que ela possa receber as melhores vibrações de amor, de paz, saúde e alegrias espirituais. Também pela Dona Ruth, mãe da Martiele e da Giovana, pelos seus 74 anos de vida, que ela possa receber
muita luz, muita paz, saúde e que essa família possa estar sempre unida, envolta num coração de amor e fraternidade que une entre eles. Pedimos também, Mestre, pela nossa querida Rosana, pelo seu meio século de existência terrena, gratidão por essa companheira querida, que ela possa continuar recebendo as bênçãos da espiritualidade superior, as melhores vibrações de saúde, paz e muitas alegrias espirituais. Envolva a cada uma delas neste momento de muita luz, de muita paz. Queremos também, Mestre, pedir por algumas pessoas que nos pediram prece, a Dona Ercília Rondan Viana, mãe da nossa querida Dani, lá em Campinas, que a equipe médica espiritual possa auxiliar na recuperação do procedimento que ela felizmente passou e está se recuperando. Pedirmos também pela Débora Heloísa Barbosa, amiga da nossa querida Mari, pela Jamile de Almeida, lá em Santos, que está passando por um processo de ansiedade, que a equipe médica espiritual possa amparar essas pessoas, que pronunciamos os nomes e também aquelas que trazemos em nossos pensamentos, em nossos corações, que elas possam receber as melhores energias da espiritualidade amiga. E vamos também, Mestre, rogar por aquelas pessoas que estão acometidas pela doença do vírus, seja nos hospitais ou em suas casas, que elas possam ser socorridas, assim como a equipe médica espiritual ampare os médicos, atendentes, enfermeiros, que estão na linha de frente, que diuturnamente estão amparando e protegendo tantos corações aflitos que chegam. Ampare, Senhor, os doentes, os velhinhos nos asilos, as crianças órfãos, os sem-teto, aqueles que não têm um lar, que não têm uma mão amiga a amparar os seus corações, e também os nossos irmãos presidiários. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações, derramando sobre cada um deles o bálsamo de luz e de cura espiritual. Rogamos à equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, de tantos corações queridos que estiveram, estão conosco ou que vão chegar depois. Somos gratos, Mestre, e dizemos com muito amor no coração a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite, Regina, seja bem-vinda, Valéria. Terminamos agora, mas a live vai estar salva se Deus quiser. Boa noite, Vitor. Espero que a live esteja salva, que a gente consiga salvar e aí ela vai estar salva, tá? Tomara a Deus que não dê problema como aconteceu ontem. Mas agradeço a presença de cada um de vocês que esteve conosco, que vai estar depois também, e peço e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Até mais.